Ó, tá forte, né? Tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Então nós vamos agora fazer uma aulinha de álgebra linear, só para rever esses resultados aí, e colocar esse resultado depois na matriz de massa dos quartos, né? Do setor de quartos P misturado e no setor de quartos L misturado, né? Fazer, então a gente pegou lá no X no setor de P e Y. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, vamos dar uma olhadinha nesse resultado zero primeiro, né? Logicamente, esse também tem que bom, estou pegando Higgs aqui para misturar comigo. E o que o Cabelo diria para você? Eu acho que dentro da visão da matriz da mistura do cabelo, ele diria que talvez através do acoplamento, quer dizer, a introdução do Higgs e o acoplamento de Yukawa do Higgs com os quartos estaria dando um suporte para aquele modelo fenomenológico que ele construiu. Quer dizer, quando ele construiu o θ de Cabilo, o ângulo de Cabilo, ele construiu assim, dentro de uma postura completamente fenomenológica. Eu quero fazer um modelo que acomode esse resultado. Mas qual é a origem desse ângulo? Por que colocar dessa forma? Não sei. Eu propondo um modelo com essa ideia da mistura, eu resolvo o problema da supressão das correntes neutras. Agora, se você fala, não, eu tenho uma teoria por trás disso. Eu te dou o Higgs, tem um campo fundamental que você não está vendo, e esse campo fundamental se acopla com o setor de quartos, por isso que aparece o teu θc. Então você estaria dando suporte, né? Dentro assim, você estaria propondo um modelo mais teórico para justificar o modelo fenomenológico de Cabilo. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem uma matriz complexa M. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa visão. A ideia é que essa matriz aqui, que a gente vai parametrizar essa matriz da mesma forma como a gente parametriza um número complexo, pelo seu módulo e pela sua fase. Então, o módulo faz o papel. Módulo é um conjunto de números, são números reais, não negativos. Então, isso aqui faz o papel de uma matriz euclidiana e isso aqui faz o papel de uma matriz unitária. Então, vamos jogar isso aí para o mundo das matrizes. Vamos pegar a matriz M. Não sei ainda nada sobre isso. Vamos construir à mão esse objeto aqui. Vamos construir uma matriz M unitária. Se eu pegar uma matriz e multiplicar pela sua conjugada complexa, essa matriz aqui, ela tem uma característica. Além dela ser hermitiana, ela é hermitiana porque o Dagger dela é ela mesma, ela é não negativa definida. Não negativa definida. Não negativo. Por que não foi? Você já está definindo aqui? Seria antes do trabalho do Roberto Fiscal? Eles usaram isso. Quer dizer, eles usaram não exatamente isso, eles buscaram esses resultados na aula. Não, os resultados já conheciam isso na matemática, mas eles não trouxeram a teoria para o modelo padrão. Então, essa matriz aqui é não negativa definida por quê? Porque o que é uma matriz não negativa definida? É uma matriz que tem autovalores não negativos. Vou pegar essa matriz aqui e fizer estudar o problema de autovalores dessa matriz, eu vou ter um autovalor lambda e o autovetor V. Então basta agora multiplicar essa relação, colocar um V-Dagger aqui, e isso vai me dar V-Dagger N, N-Dagger V, isso aqui é a mesma coisa, que N-Dagger V-Dagger vezes N-Dagger V. O lado esquerdo, quando eu faço aquela operação, o lado esquerdo fica assim, o lado direito está no módulo de V ao quadrado. Né? Então, se eu tirar o Dagger, isso fica V Dagger N. Então, mas esse lado aqui também é a norma desse vetor ao quadrado. O lado esquerdo é a norma de N Dagger V ao quadrado. O lado direito é lambda vezes a norma de V ao quadrado. Então, como os autovalores são sempre, os autovetores são sempre vetores não triviais, isso aqui não zero, então esse lambda aqui é positivo. Tá? Então, essa matriz aqui é uma matriz positiva definida. Eu criei uma matriz que faz esse trabalhinho para mim. No fundo, se vocês observarem bem, o que eu estou fazendo quando eu faço essa operação? Eu estou definindo, eu estou tirando o módulo do número complexo ao quadrado.
quando eu multiplicar z por z estar, me sobra módulo de z ao quadrado. Então, isso aqui, no fundo, eu estou tirando o módulo da matriz ao quadrado. Então, eu construí uma matriz hermitiana e que é não negativo definida. Bom, pelo teorema espectral, toda matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Então, significa que existe uma transformação, uma matriz R unitária, que faz esse trabalho aqui para a gente. Ela pega essa matriz hermitiana, não negativo definida. Então, vamos dizer que eu chamo essa matriz aqui, vamos chamar essa, já que ela é positiva, é uma matriz que é em alto valor positivo, vamos chamar essa matriz aqui, e ela é uma matriz hermitiana, e ela é positiva. Vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz H ao quadrado. Por que eu me permito chamá-la de H2? Porque eu sei que ela já não é negativa. Então, eu sei que, como ela é hermitiana, essa matriz toda é hermitiana, e ela tem autovalores positivos, então essa matriz pode sempre ser escrita como quadrado ou alguma coisa, porque todos os autovalores são positivos. Então, isso aqui vai me dar, vamos dizer assim, um H ao quadrado. Isso aqui é a forma, é uma matriz hermitiana. Existe uma transformação unitária que diagonaliza essa matriz. Então, isso aqui é a matriz H2, mas a matriz H2 é hermitiana, portanto, pode ser diagonalizada por transformação unitária. E ela é positiva, então não pode ser escrita, quer dizer, ela tem uma diagonal toda positiva, então eu posso tirar a raiz quadrada de cada coisa. Então, eu posso dizer que essa matriz ela é o quadrado de uma certa matriz negativa. Negativa é diagonal. Diagonal, essa matriz aqui é diagonal. Então, a matriz diagonal, ela pode ser escrita como um quadrado de alguma coisa. Então, essa matriz R diagonaliza H2. Então, pelo teorema de Hamilton-Taylor, da álgebra linear, né, que a gente estuda tanto lá quando a gente estuda pequenas oscilações na mecânica clássica, né, pelo teorema de Hamilton-Taylor, a matriz que diagonaliza H2 também diagonaliza H. Tem isso aqui, ó, R, M dagger, R dagger, isso aqui é H, vou tirar o diagonal, tá? H ao quadrado. Se eu colocar aqui um R dagger, vou colocar R dagger, R dagger, coloquei a identidade aqui. Então, isso aqui me dá H ao quadrado. H vezes H. Então, essa matriz aqui, então, ó, está me fazendo, está diagonalizando essa matriz aqui. Então, a matriz que diagonaliza H ao quadrado é a matriz que diagonaliza H. O teorema é esse. Eu estou diagonalizando, vou mandar até aqui, se H2. É H. Então, a matriz N unidade é H, então assim, esse aqui é o H, isso aqui é o H. Então, eu posso escrever, pessoal, eu posso só escrever isso aqui. Então, eu sei que R, H, unidade, é o H. Então, essa matriz, né? Aqui, então, eu sei construir, na verdade, a matriz H. A matriz H, se eu sei quem é H, eu sei quem é H, só vou multiplicar pela esquerda e pela direita, então H é R idade, H tio. Então o meu problema é esse, eu tenho N unidade. Com N unidade eu consigo construir uma matriz. Diagonalizo essa matriz aqui e no fundo pego a raiz quadrada dessa matriz na forma diagonal. Então se eu pegar a matriz diagonalizada, né, na forma raiz quadrada e fizer essa operação, na verdade eu estou obtendo H. Eu sei quem é o H, cujo quadrado é N unidade. Então, dessa forma eu sei quem é essa matriz H. Agora observe o seguinte, se eu quisesse obter essa fase, como é que eu leria essa fase? Essa fase é o módulo de Z a menos 1 vezes Z. Então, por enquanto, eu não estou dizendo que eu já sei aquilo, a minha sugestão, seguindo aquele caminho, se eu quisesse, então eu já sei que eu tenho quem é a matriz hermitiana que está dentro do M. Dentro do M, que é uma matriz complexa, eu consigo extrair uma matriz hermitiana, que é essa aqui. Então, eu diagonalizo M unidade e tiro a raiz quadrada depois que eu diagonalizei. E aí, essa matriz aqui, por essa operação, eu construo H. Então, eu sei que tem um H hermitiano dentro do M. Eu já extraí a parte hermitiana dessa matriz. No fundo, o que eu fiz com tudo isso, eu tirei o módulo do número complexo.
Ou seja, eu tirei o módulo da matriz. Agora, eu preciso ver se tem uma parte unitária. Então, vamos fazer o seguinte jogo, inspirados por aquilo ali, vamos pegar a matriz H menos 1 e multiplicar pela matriz M. O que é isso? Fazer essa operação. O que eu faço essa operação? Eu sei que se eu quiser ler isso aqui, eu vou multiplicar C menos 1 por C. Então, vamos fazer essa operação para ver o que ela me dá. Se eu pegar H menos 1, quem é H menos 1? R é menos 1, que é o R da área. Vezes o H tilde menos 1. Toda positiva, eu posso inverter. E vezes o R da área é o R menos 1. Então, R menos 1 menos 1 é R. Então, vezes M. Então, isso aqui é aquilo ali. Vou botar o H1 mesmo. Vezes M, que é o que eu estou querendo construir. Eu quero ver o que é isso. Então, se eu quiser saber o que é isso, ela é essa matriz aqui. R da área, H tilde menos 1, R vezes M. Então, o que eu devo ter aqui deve ser a fase. Se isso aí fosse um número complexo, ao fazer essa operação de multiplicar isso a menos 1, você estava dando a fase. Então, para eu ter certeza, será que isso aqui é uma fase? Ou seja, será que isso aqui é uma matriz unitária? Uma pergunta. É unitária? Construir essa matriz. E aí a pergunta, ela é unitária? Então vamos lá, vamos pegar ela vezes ela dá. Vamos pegar R da área, H tilde menos 1, R, M. Se ela é unitária, eu vou saber, eu tenho que multiplicar ela pelo conjugado hermitiano dela. Então vamos multiplicar ela pelo conjugado hermitiano. Estou perguntando se ela é unitária, então vou checar. Será que ela é unitária? Então multiplica pelo Dagger dela. M Dagger. R Dagger. H tilde é totalmente real, que ela é a forma diagonal de uma matriz hermitiana. Ela é real, então o Dagger dela é real, veja. Então, tirar o Dagger dela, nada muda aqui. E o R Dagger é o R. Então eu fiz essa operação. Eu construí, inspirado por essa coisa. Pensando, será que se isso aqui fosse um número real, para eu ler quem é a fase, eu multiplicaria o módulo inverso, que eu não sei. Então eu fiz essa operação. Eu descobri quem faz o papel do módulo da matriz, né? Esse H menos 1 vezes M. Então construí H menos 1 vezes M e estou me perguntando se é unitário. Então isso aqui nada mais é do que H menos 1 M da área. Então se ela é unitária, isso aqui no final do dia tem que dar identidade. Aí vamos olhar, ó, M da área, R, M da área, R da área, já desde o início, ó. Isso aqui não é a matriz que diagonaliza exatamente o R da o M da. Então isso aqui no final do dia, ó, está me dando H tilde ao quadrado. Mas essa matriz é diagonal. Então, ó, isso se mata. Completamente diagonal. Com isso aqui, com isso aqui. Então isso tudo aqui deu a identidade. E aí sobrou R da R, mas R da R é a identidade, porque R é a matriz unitária que diagonaliza. Então, no final do dia, isso deu a identidade. Então, se eu pegar a matriz M, a partir da matriz M, eu construo a matriz H. Quem é H? H é tal que M dá H ao quadrado. Eu sei construir H. E que H era R, H tilde, R dá. Então, o H, agora que eu sei que H a menos 1 vezes M é uma matriz unitária. Então, se eu multiplicar por H menos 1 com H esquerda, você tem que dar M por H menos 1. Então, eu sempre consigo reduzir uma matriz complexa a essa forma. Consigo extrair, separar a parte hermitiana da parte unitária. Toda matriz hermitiana, então essa matriz aqui é M por M complexa. Então a matriz M é N por N complexa. Então ela tem 2 N ao quadrado parâmetros reais. Uma matriz hermitiana N por N, se eu pegar uma matriz hermitiana N por N, né? Na verdade, uma matriz hermitiana é uma matriz complexa. Ela tem 2 parâmetros reais. Mas o fato dela ser hermitiana me diz que a diagonal
completamente real. Então eu já perco N números reais da diagonal, a parte imaginária da diagonal soma. E depois eu sei que eu tenho a parte superior, é o complexo conjugado da parte de baixo. Então, eu teria desse lado aqui os mesmos parâmetros, então, dos 2n2, né? Menos n sobre 2 são os elementos fora da diagonal. Tem 2n2 menos a diagonal sobre 2, quer dizer, o número de elementos fora da diagonal. Agora, fora da diagonal, então, eu tenho, esses números aqui são iguais aos números aqui de baixo. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, né? Então, vou botar isso aqui. Então, seria... Então, a matriz hermitiana, então ela tem 2n2 parâmetros reais. O fato dela ser hermitiana impõe que a diagonal é real, então eu tenho n parâmetros reais na diagonal. Vamos colocar assim, n parâmetros reais na diagonal. Depois, fora da diagonal, eu tenho os mesmos parâmetros que estão aqui. Então, se eu pegar o número de elementos fora da diagonal, eu tenho n2 elementos complexos menos n elementos complexos. Então, o número de elementos complexos da matriz menos o número de elementos da diagonal. Então, isso aqui é o número de elementos fora da diagonal. Agora, esses elementos fora da diagonal, n-2 sobre 2 estão aqui, n-2 sobre 2 estão aqui. Então, o número de parâmetros reais, né, que eu tenho fora da diagonal, seria 2 vezes isso. Então, eu vou ter que subtrair. Então, na verdade, eu vou tirar os n, eu tenho 2n2 menos n, são 2 elementos reais aqui, que são os mesmos que estão aqui. Então, eu vou poder contar 2 vezes. Então, fora da diagonal, eu tenho isso aqui, 2n2, n2 menos n. Então, eu teria n menos, né, 2n2 menos n, n2 menos n sobre 2, alguma coisa assim, né? Vou enrolando aqui. Estou contando 2, deixa eu rever rapidinho aqui para você. São 2, número de elementos totais. Vamos fazer tudo, vamos contar todos os números reais aqui. Então, se a matriz é hermitiana, né, ela vai ter n elementos reais na diagonal. Depois, fora da diagonal, ela tem n2 menos n sobre 2 elementos. Só que esses elementos são complexos. Então, multiplico por 2, eu teria n2 menos n mais n2 menos n elementos reais fora da diagonal. Então, o número total de elementos reais que eu tenho é n2. Então, eu tenho uma matriz hermitiana n por n, tem n2 elementos reais. E uma matriz unitária, uma matriz UN, uma matriz SUN, tem N2 menos 1 elementos reais. Quando ela é SUN, mas não sendo SUN, sendo UN, ela tem N2 elementos reais. Então a gente vê que essa matriz aqui, que é complexa, tem 2N2 elementos reais, N2 elementos reais moram na matriz hermitiana, e eu jogo os outros dois os outros N2 elementos reais na matriz unitária. Então, eu não perdi informação. 2N2 aqui, N2 aqui e N2 aqui. Só acho que eu vou ilustrar para vocês. Bom, então essa é uma decomposição que vai se fazer útil para a gente entender aquele resultado ali. Então, nós temos uma matriz complexa. Então, nós aprendemos que essa matriz complexa pode ser escrita como sendo uma matriz hermitiana e mais ainda, essa matriz H-til, essa matriz aqui, ela é positivo definida, totalmente definida na diagonal. Então, claro, quando eu passo daqui para cá, os autovalores não mudam. Essa matriz agora é hermitiana, vai ser uma matriz complexa, mas os autovalores dela são reais. Então, só lembrar, essa matriz H que eu estou aqui, é uma matriz hermitiana, porém positivo definido. E aqui vezes U. Então, nós sabemos isso aqui. Então, eu vou partir agora desse fato. Pego a minha matriz complexa, que é o caso das matrizes de Yukawa. Aquelas matrizes dos acoplamentos de Yukawa. São matrizes complexas. Todas as duas ali são complexas. Elas são matriz complexa. E aí eu vou escrever como uma matriz, cada uma delas vai sofrer essa decomposição. Uma matriz hermitiana, com autovalores reais, e uma matriz unitária. Se essa matriz aqui é hermitiana, toda matriz hermitiana pode ser conduzida à sua forma diagonal. Então,
segundo nós aqui, ó, isso aqui é R, H til, R dagger. Essa é a forma diagonal da matriz H, diagonal positivo. Então, vezes 1. Agora, traz esse R dagger para cá. E traz esse 1 dagger para cá. O dagger não traz esse 1. Vou multiplicar primeiro aqui por 1 e depois por R. Vou fazer as operações inversas aqui. Eu quero fazer, olha, isolar isso aqui. Para isolar isso aqui, vou multiplicar aqui por R dagger. Então, R dagger matou isso aqui. Agora, vou multiplicar aqui por o dagger. Multiplica por o dagger aqui, por unitário. Multiplica por o dagger, ele sai aqui. E aqui multiplica por R. Isso aqui é H til. Então, eu tenho essa matriz aqui, R dagger. Se R é unitário, claro, R dagger é unitário. Essa é unitária. O produto de duas matrizes unitárias é sempre unitário. As matrizes unitárias vão nulas. Se isso aqui é unitário, isso aqui é unitário, pegando o conjugado hermitiano disso e multiplicando, ele vai dar a identidade. Essa matriz é unitária. Então, isso significa, como podemos colocar assim, tem uma matriz unitária S, que é o R dagger. Tem uma matriz unitária T, que é esse, o dagger S, que faz o papel de uma matriz unitária, que eu chamo de T. Isso aqui faz o papel de uma matriz unitária, que eu chamo de S. Só estou mudando a letra. Isso aqui é o H til. Então, o que nós mostramos? Que uma matriz complexa, genérica, com duas transformações unitárias independentes, eu consigo colocar ela de alguma forma nessa parametrização diagonal real. Então, eu posso, que é o que eu chamo de transformação biunitária. Existe uma transformação unitária pela esquerda, uma transformação unitária pela direita, e me leva essa matriz a uma forma diagonal real. Então, só seguir esse daqui, esse só renumerei. Se eu quisesse, podia deixar assim. Isso aqui é o R dagger, que é uma matriz unitária, e o T é essa matriz aqui. O dagger é a outra matriz unitária. Então, eu tenho uma matriz unitária pela esquerda, uma matriz unitária pela direita, que eu consigo reduzir essa matriz à forma diagonal real. Então, isso aqui. Está mostrando para nós, vou voltar aqui, então como nós tínhamos lá a matriz de massa dos quartos, né? Nós estávamos assim, nós tínhamos quarto T, left, amarrado, iniciar, eu estou omitindo, a matriz aqui M no setor T e a matriz e o P right. P left e P right são duas coisas distintas, são dois campos distintos, né? Esse é o setor, esse é o setor. Estou usando, então, lembra que ele formou essa matriz. Onde essa matriz aqui é isso aqui, é V vezes I. Então, a matriz, no fundo, isso aqui são as constantes de Yukawa, são todas as constantes de Yukawa complexas. É a matriz de Yukawa do setor do quarto todo. Tudo aqui. Então, se essa matriz aqui é complexa, eu posso colocar, usar uma transformação biunitária aqui. Nada me impede de dizer que isso aqui é PL narrado. Aqui vamos dizer assim, uma matriz T. Aqui a matriz MT na forma diagonal real. Eu posso pegar, trabalhar essa, fazer aquele teorema lá, pegar essa matriz MT, que é uma matriz complexa, e reduzir ela na forma diagonal real, seguindo aquele procedimento. Eu tiro o H, depois tiro o tal. E aí aqui eu vou ter uma matriz chamada de S. E aqui o PR. Então eu consigo colocar isso nessa forma. Isso aqui, ó. Posso definir assim, vamos dizer que eu pegar o T dagger PL, eu vou chamar isso aqui de um PL linha. Esse linha não é a transformação de gate, não é a transformação SO2, é uma redefinição de campo. Em vez de trabalhar com o campo PL, eu vou trabalhar com o campo PL que é dado por isso. Então, se eu pegar o barrado dessa equação, vai ficar, então aquilo ali vai me dar PL linha. Vou pegar isso aqui, então se eu pegar PL barrado T, isso aqui é o PL linha barrado. Tá, usando a ideia do barrado de Dirac. Então, se eu fizer essa definição, o que é o barrado de Dirac? O barrado de Dirac é tirar primeiro o conjugado hermitiano.
tirar o conjugado hermitiano no sentido espinorial. Vamos ver, quando eu barrar essa equação aqui, né, a gente barra essa matriz aqui, né, ela está atuando só nos índices, tá? Ela não está atuando nos índices espinoriais, não. Então, quando eu barrar essa matriz aqui, eu vou ter que vou barrar ela no sentido espinorial, mas eu tenho que tirar também o Dagger, né, no sentido do sabor. Isso aqui então vai ser o PL' barrado. Então, esse objeto aqui, essa forma bilinear de massa aqui, acaba sendo escrito assim, ó, PL' barrado, para absorver isso aqui, redefinir esse campo. Aí aqui MP til, então essa matriz aqui é positiva em diagonal. E aí esse SPR, eu vou chamar de um PR'. Então, está aqui a massa desse objeto. Então eu tenho um quarto P', que está com a componente left e com a componente right. Isso aqui é uma matriz de massa diagonal. Então, no espaço agora, AD, isso aqui é uma matriz diagonal. Então eu vou ter A com A, B com B, quer dizer, cada sabor com cada sabor, cada família com cada família. Então, eu diagonalizei o problema. Então eu consegui encontrar uma base de campo onde a matriz de massa é diagonal. Então eu sei, o campo P'1 tem a massa 1. O campo P'2 tem a massa N22. O campo P'3 tem a massa N3. Então o meu problema agora está diagonalizado. Eu passei por uma base de campos, onde esses campos agora eu sei precisamente quem são as massas deles. E aí vocês também observam uma coisa. A matriz T atua no setor left. A matriz S atua no setor right. Deixa eu colocar isso aqui bem claro. Até na aula que vem eu vou precisar partir dessa nomenclatura que nós estamos colocando aí. Eu vou fazer o seguinte, para poder ficar proliferando, né? Vamos botar o seguinte, como isso aqui depois a gente vai fazer, vai acontecer a mesma coisa no setor N, vamos chamar, como essa matriz aqui é P, vamos colocar aqui um índice P, TP e SP. Significa que essa é a transformação biunitária que eu faço na matriz MP. Então vamos chamar aqui em TP e aqui, então vou botar o seguinte, então nós vamos ter TP, uma matriz TP, Dagger, atuando no PL, vai me dar o PL'. E a matriz ST, atuando no PR, vai me dar o PR'. Então, lembre-se, esse linha que eu estou definindo agora não é a transformação de gauge, é uma mudança de campo. Quando eu faço uma transformação de gauge, eu faço uma transformação de gauge aqui, onde eu comecei, lá no PR, no PR. A transformação de gauge é tudo no original. Isso aqui não é uma transformação de gauge, isso aqui é uma mudança de base de campo, é uma diagonalização da matriz de massa. Então, só para não confundir a linha de uma coisa com a linha da outra. Então, agora eu estou falando de uma base de campos de quartos que me permitem ler as massas sob uma forma diagonal. Então, isso tudo aqui implica que a matriz de massa, né, vai ser P, left, linha amarrada, matriz diagonal. Então, aqui é MDIL, na forma diagonal, matriz de massa MP na forma diagonal, e o P, right, linha. Então, eu consigo ver cada quarto com a sua base. Tem quarto 1. Aí tem a parte left, a parte right, isso aí é a massa de tirada, tipo de massa de tirada, ela cobre o setor left e o setor right. Então nós temos a transformação biunitária, ela se distribui, uma parte dela vai para o setor left, a outra parte dela vai para o setor right. Aqui aparece um Dagger por causa disso. Se eu quisesse definir desde o início, eu podia ter colocado um Dagger aqui, se eu quisesse. Existe se uma matriz é unitária, o Dagger dela também é unitário. Eu poderia dizer, então tem uma matriz que eu poderia parametrizar dessa forma. Eu botei assim. Então, o fato de ter aquele T-Dagger é porque nós estamos dizendo que nós trouxemos essa matriz para a forma diagonal, colocando aqui. Se eu quisesse desde o início colocar isso aqui, o T-Dagger desapareceria de lá. É uma questão só de gosto. Então, nós estamos dizendo que a transformação biunitária que leva essa matriz para a forma diagonal real são essas duas aqui. Então, esse cara aqui incorporado a esse quarto,
e esse cara aqui incorporado a esse cara. Então vocês veem que a teoria, ela consegue absorver essa redefinição, tá? Porque justamente o setor left e o setor right são independentes. Dentro da formulação, o modelo, ele dá um setor left que vê uma simetria, o setor right nem vê a simetria left, só vê uma simetria. Então, como são campos independentes, você tem essa liberdade de agrupar. Quer dizer, eu uso esse teorema a meu favor, a transformação unitária, ela se distribui nos dois setores. Claro que eu posso fazer a mesmíssima coisa no setor N. Aí eu só colocar aqui NL barrado, é tudo a mesma coisa com N. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou ter uma matriz T no setor N, tá? N left, vai ser o N left linha, e uma matriz S no setor N, N light, vai ser o N light. Então os quartos inferiores, né, os quartos altos, eles também vão mudar a base deles para uma base que tenha uma massa diagonalizada. Então os quartos físicos, vamos dizer assim, aqueles quartos que têm massa bem definida, porque toda partícula física tem que ter uma massa bem definida, uma carga elétrica bem definida, um spin bem definido. Nós não conhecemos uma partícula que pode ser encontrada com probabilidade de 80% de ter massa de 1 GeV e 20% de ter massa, sei lá, 200 GeV. A massa, toda partícula tem que ter uma massa bem definida, um spin bem definido, uma carga elétrica bem definida. Então, a massa tem que ser bem definida. Então, os campos físicos são aqueles campos que correspondem, que estão ligados a uma matriz de massa que é diagonal. E aí cada campo tem a sua massa. Então, essa é a forma que eu descubro o meu campo físico. Ele está aparecendo uma matriz de massa que é diagonal. Então, está lá. Então, campos físicos. Eles se tornam os campos físicos. Oi? Os campos vão ser medidos Isso, no laboratório. vão corresponder às partículas físicas que vão ser medidas no laboratório. No laboratório você mede as partículas. Então, você vai ter N, e aqui o N, right. Tchau, cara. Se você puder colocar isso aqui bem nítido, porque eu vou começar a aula que vem e vou precisar dessa parametrização. Bom, só para perder a minha anotação. Então, isso aqui nos faz passar do que a gente chama quartos autoestados de gate. Os quartos autoestados de gate são aqueles quartos do modelo inicial, quando eu começo a construir, faço uma transformação SO2, faço uma transformação 1. E aí, o mecanismo de Higgs e a matriz de massa, então aqui entrou o Higgs, e entraram as massas físicas, né? Nós passamos por uma base de quartos autoestados de massa. Então, esses campos aqui, sim, eles têm massa bem definida. Então, a teoria eletrofrágil é interessante também por isso, porque você começa com uma base de campos que não são, na verdade, os campos do setor de quartos, né? Que não são os campos físicos. O setor de elétron não vê esse problema, mas o setor de quartos é preciso passar para uma nova base e trabalhar com os campos agora que são aqueles que estão presentes numa matriz de massa diagonalizada. Então é esses. Então agora eu vou ter que expressar tudo que eu tinha antes em função dos campos lineares. E aí, como a gente começou a aula de hoje, quando eu coloquei lá a simetria SO2, e nós construímos a corrente de gauge, que era PLF barrado, tudo ali era sem linha. Então eu agora, pelo setor, eu estou definindo o espectro do meu modelo. Estou olhando as massas, estou definindo as partículas, então eu sei. Agora eu tenho quartos quintais de massa. Então, esses quartos quintais de massas é eles que tem que estar aparecendo. Eu tenho que formular minha teoria em função deles. Então, agora eu tenho que voltar lá atrás, né, na aula que vem a gente vai fazer isso. A gente vai recomeçar a aula, pegando aquele setor SO2, com os derivados covariantes. Então, vamos ter que agora retomar o lagrangiano dos quartos como setor de gauge. Vamos ter que retomar aquele lagrangiano, QA barrado, I, gama I, DI, QA, tudo diagonal. Depois a parte dos raios, vou ter que pegar. E aí, aqui, aonde tiver o P left, aqui é tudo left, onde tiver P left e N left, eu vou ter que substituir pelos linha. E depois eu tenho a parte dos raios. Então, aonde eu trabalhei até agora com
quark left, P, quark left, M, quark right, P, quark right, M. Agora, todo lugar que tiver isso agora, eu tenho que voltar atrás e passar para isso. Então eu tenho que inverter essas relações, é tudo unitário. Então eu vou escrever NL como TN, NN', NR como SN dagger, NR'. Então eu vou agora escrever tudo em função de linha. E aí eu vou rever as minhas interações de gate agora com os quartos de linha. E aí, moral da história que nós vamos ver é que no setor carregado, o W+, o W-, o Z0 não, e o for não, esse setor aqui vai ressentir muito profundamente da existência dessas matrizes. E aí a gente vai ver que essas matrizes vão se organizar, a gente vai entender como distribuir os parâmetros dessas matrizes, de tal maneira que um acoplamento do W+, ou a corrente de quartos carregada, que é a corrente menos, um acoplamento do W- com a corrente de quartos carregada mais, são as correntes carregadas, nesse setor aqui vai sobrar uma fase. A constante de acoplamento vai ter uma fase, e uma fase que não tem como absorver. E aí, toda fase numa constante de acoplamento viola CP. A violação de CP vai vir depois que nós fizermos todo o trabalho de volta. Agora eu vou reescrever, já que eu descobri quem são os quartos físicos, os quartos que têm massa bem definida, eu agora tenho que voltar e reescrever toda a teoria em função de tudo que é quarto linha. E aí, quando eu vou passar para os quartos linha, que são os quartos físicos, eu vou ver novos efeitos que eu não vi antes. E aí, quem vai estar comandando todos esses efeitos são essas matrizes aqui, que vêm das transformações biunitárias. Mas essas matrizes aqui nada mais são do que uma mistura das matrizes, dos parâmetros do cálculo. Quando eu construo essas matrizes aqui, eu construo a base dessas matrizes aqui. Então, são os acoplamentos de cálculo complexos que vão formar. Os elementos de matriz de TP, ST, TN, SN, são todos em função dos acoplamentos de cálculo complexos que estão. Então, é esse setor aqui que vai estar comandando para a gente toda a teoria daqui para frente, tá certo? E aí a gente vai ver que a violação de CP vem daí. Então nós vamos entender na próxima aula, que aí, ou na próxima, na última talvez, mas vamos pelo menos tentar na próxima aula, que é o que o Yukawa, é o que o Kobayashi e Masukawa fizeram. Eles vão perceber que vai sobrar uma matriz unitária, e aí a gente vai usar um outro resultado interessante da álgebra, da teoria de grupos, que toda matriz unitária pode ser escrita em os parâmetros de uma matriz unitária. Se eu pegar uma matriz unitária N por N, uma matriz unitária N por N, será uma matriz N, vamos só lembrar desse resultado da álgebra, teoria de grupo, uma matriz unitária, não é unitária só, não é especial, uma matriz unitária N por N. Claro que se ela é unitária N por N, o grupo SON vive aqui dentro. Um subgrupo dela é SON. E o grupo SON, ele tem N-1 sobre 2 parâmetros, que são ângulos de rotação. Então, essa matriz aqui, ela tem, como matriz unitária, ela tem uma matriz N por N completa, tem 2 N2 elementos reais. Mas como ela é unitária, impondo o vínculo de unitariedade, a gente sabe que de 2 N2 cai para N2. Então, a matriz N, ela tem N2 elementos, parâmetros reais independentes. Essa matriz aqui tem, depende de N2 parâmetros reais independentes. Desses N2 parâmetros reais independentes, N-1 sobre 2 são ângulos. E aí isso vale para qualquer matriz do N, N2 menos os parâmetros que sobram, N2 menos isso aqui, N2 menos N sobre 2. N2 menos N sobre 2, dá N2 sobre 2. Menos N para mais sobre 2. Então sobram N mais 1 sobre 2 parâmetros. Esses N mais 1 sobre 2 parâmetros são fases. Pode ser colocado da forma que tem. Então, uma matriz unitária, ela sempre tem essa, se a gente olhar assim, a radiografia de uma matriz unitária, ela sempre vai depender de
n(n-1) sobre 2 ângulos, são variáveis limitadas entre θ e 2π, e n mais 1 fases. Posso separar o que é ângulo e o que é fase. Ângulos são ângulos reais, mas as fases são números complexos. Então, se eu pegar uma matriz 2 por 2, uma matriz U2, não eu faço esse exercício explicitamente com vocês. A gente vai pegar uma matriz U2 geral, e aí a gente vai mostrar que essa matriz U2 ela vai ter um ângulo e 3 faces. A matriz U2 tem 4 elementos reais, tem 8 elementos complexos, mas 4 elementos reais. Toda a matriz U2 tem essa estrutura. Então, eu vou mostrar que essa matriz a gente vai construir ali, que ela depende de um ângulo e 3 faces. Se eu pegar uma matriz U3, então o 3 tem 9 parâmetros, mas SO3 está aí dentro. Então, SO3 tem 3 ângulos. Então, eu tenho 3 ângulos e 6 fases. Professor, Oi? dessas fases que vai surgir a violação de CT? Essas fases. Aí a gente vai, exatamente. Aí a gente vai ver o seguinte: numa teoria com 2 famílias, eu tenho como absorver essas 3 fases. As 3 fases somam. Então, na verdade, com 2 famílias apenas, o que sobra vai ser um ângulo. Mas se eu tiver 3 famílias, eu tenho, então, na verdade, eu tenho 3 famílias, eu tenho 6 quartas. Então, aqui, se eu tenho 2 famílias, eu tenho 4 quartas. Então, 4 quartos conseguem absorver essas 3 fases. Aqui eu vou ter 6 famílias, 3 famílias. Então, eu teria 6 quartos, 6 campos de quartos complexos. Esses 6 campos de quartos complexos, eles conseguem absorver 5 fases, não é 6, eles conseguem absorver 5 fases. Então, vai sobrar uma fase fatídica. Então, desses 3 ângulos sobram, dessas 6 fases, apenas uma sobra. Então, uma fase que sobra aqui, ela não vai poder ser absorvida em todos os campos de quarto. Então, ela sobra na constante de acoplamento. Então, dessas 6 fases, vai sobrar uma fase que vai dar a violação do CT. Então, essa é a radiografia do problema que nós vamos estudar depois. No próximo aula a gente vai chegar. Vai ver como isso acontece. Então, o primeiro exercício na UTB, a gente vai pegar uma matriz U2 e a gente vê que toda a matriz U2 pode ser parametrizada. Já colocou isso aqui, né? Copiou. Professor, no caso, uma matriz unitária, né, o determinante pode ser mais ou menos 1, né? Não, na verdade é uma fase. Na verdade, você pegar uma matriz unitária, ela faz isso aqui. M unitária é a identidade. Se você tirar o determinante dessa equação, fica determinante de M vezes o determinante dessa. Mas o determinante de M unitária é o determinante de M estar. Bom, então você tira aqui o módulo do determinante é 1. Então, o determinante de uma matriz unitária é uma fase. Vai aparecer sob a forma de uma fase. Tá? Então, pronto, se você tiver uma matriz unitária, né? O que é a matriz unitária? É uma matriz com 4 elementos complexos, tá? A, B, C, D. Se ela é unitária, vamos tirar o conjugado hermitiano dela, que é A estar, C estar, B estar, D estar. Isso aqui é o conjugado hermitiano. Mas se ela é unitária, o hermitiano conjugado dela é o inverso dela. Então vamos inverter essa matriz. O inverso dessa matriz é 1 sobre AD menos BC, B menos B menos CA. Então essa matriz aqui é o inverso dessa. Então a condição de unitariedade já está me impondo esse código, mas eu já sei que isso aqui é uma fase. Então isso aqui é uma fase. Vou chamar isso aqui de um E elevado a menos alfa, um E elevado a alfa, é a fase. Tá? Então eu sei que A estar vai ter que ser uma fase vezes B. B estar vai ser essa mesma fase vezes A. E a mesma coisa com B e C. Então a gente começa a ver que, por exemplo, esse A aqui, na verdade, o D, na verdade, eu poderia escrever assim: D é A estar vezes E menos I. Então eu sei que
Já não preciso escrever o elemento D. Como essa matriz é unitária, se aqui é A, o meu D vai ser A estar, é a minha inicial. E aí eu vou ter a mesma coisa para B e para C. Então a gente vai mexer com isso aqui e vai impor o determinante a 1. Então você acaba mostrando que vai aparecer um valor realmente, que é um ângulo, vai aparecer um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado do mesmo teto e vão formar três fases. Mas a ideia do exercício é essa aqui. É você mostrar que o conjugado hermitiano é o inverso. Mas como você observou, o determinante dela, que fica aqui no denominador, é uma fase. Então já fica essa fase aqui. E aí eu vou impor e trabalhar esse sistema para poder dizer que os vínculos de unitariedade vão sair daqui. E aí você mostra que no final de tudo você pode reduzir A, B, C, D a um ângulo beta e a três fases, alfa, beta e gama. Tá? Mas aí, com duas famílias e uma matriz 2 por 2 ou 2, a gente consegue absorver as fases. Mas com três famílias e uma matriz 3 por 3 ou 3, a gente não consegue, sobra uma fase. É isso que é o problema todo. Então, a gente vai entender esse mecanismo. E aí a gente vai ver que essa fase, ela mora exatamente na corrente carregada, no acoplamento do W mais do W. O Z0 não vê. Quem vai ver a violação do CT é o W mais e o W menos. A gente vai entender isso na próxima aula, tá bom? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Próxima aula a gente pode fazer. Quarta-feira eu dou ADS. Então, terça-feira de tarde tem aula do SAM. Terça-feira de tarde, tem aula de quê? É a última aula do SAM. Eu termino o curso, porque ele vai embora quarta-feira. Eu termino a aula de terça-feira. Eu acho que o Dória dá aula quarta e quinta, eu dou aula quarta e quinta e o Armando dá aula quinta e sexta. Mas o problema é que à tarde de sexta-feira, sábado que vem eu já estou dando os cursos da iniciação científica de eletrodinâmica, de eletromagnetismo. Então, sexta-feira a gente tem o seminário do Humberto à tarde, né? O primeiro seminário teu, não de duas às quatro, você pode fazer um seminário e depois vai fazer um pequeno debate, que o Humberto já vai trabalhar a questão dos isolantes topológicos e tal, e aí a gente tem um debate até às 6 horas, de 4 até 6, aí eu posso dar um intervalinho, a gente pode pegar essa aula aqui, continuar na sexta-noite, que aí sexta-noite eu já não dou mais ADS, ADS eu vou dar quarta e quinta-noite. Eu posso, quarta e quinta de 4 às 6, eu acho que o horário de semana que vem é de 2 às 4, você dá uma olhada. Não é 2 às 4? Dória? Eu sou 4 às 6. Na quarta-feira não posso. Então não tem problema, você organiza com o pessoal. É com você. Se você tem horário escrito, ali na porta tem. Eu acho que você. Pô, tchau, cara. Pode desligar por aí. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é.